Descubra o sentido da vida através do propósito espiritual. Muitas vezes, o que chamamos de vazio existencial não surge de repente, mas vai se construindo silenciosamente, como uma sombra discreta que se instala dentro de nós. É aquela sensação de que algo essencial está faltando, mesmo quando tudo parece estar em ordem na superfície. É acordar sem entusiasmo, sentir um peso invisível no peito, viver o dia apenas cumprindo obrigações, sem sentir verdadeiro sentido no que se faz. Esse vazio, que tantos tentam esconder atrás de uma rotina frenética, conquistas materiais ou distrações constantes, é, na verdade, uma mensagem da alma. Ele não surge para punir ou destruir, mas para nos lembrar de que nos afastamos do caminho interior e do nosso propósito de vida. Quando ignoramos esse chamado, a vida começa a perder cor e sabor. Pequenas alegrias deixam de nos tocar. As relações ficam superficiais e até os sonhos mais desejados parecem vazios de sentido quando finalmente alcançados. O vazio existencial, por mais doloroso que seja, não é o inimigo, ele é o mensageiro. Ele aponta para a desconexão com a nossa essência, com a energia maior que nos sustenta e com o fluxo de vida que deveria nos mover. O que muitos veem como um fardo insuportável pode ser, na verdade, a faísca que acende o início de uma grande transformação. O ser humano, em sua essência, precisa de sentido. Precisamos sentir que fazemos parte de algo maior, que cada escolha e cada gesto se alinham a uma missão mais profunda. Quando esse sentido se perde, somos lançados em uma espécie de deserto interior. No entanto, é nesse deserto que a alma aprende a buscar a fonte. O vazio nos obriga a olhar para dentro, a questionar as máscaras que usamos e a perceber que a vida é muito mais do que papéis sociais, títulos ou conquistas externas. Pense em sua vida como um rio. Em alguns trechos, as águas correm livres, cristalinas e abundantes. Em outros, o leito parece seco, restando apenas pedras e silêncio. O vazio existencial é como esse trecho árido, doloroso, desconfortável, mas também um sinal de que precisamos voltar à nascente, à fonte original que nos nutre. Ele nos convida a buscar a verdade que esquecemos, a buscar o propósito interior que dá movimento e sentido a cada respiração. Esse chamado não é exclusivo de alguns. Em maior ou menor grau, todos enfrentamos momentos de perda de direção em que nos perguntamos: por que estou vivendo isso? Qual é o verdadeiro sentido da minha vida? Essas perguntas são o início da expansão da consciência. Elas são a porta que se abre para que possamos enxergar além das ilusões que nos cercam. O vazio não precisa ser visto como um fracasso. Ele pode ser entendido como o silêncio fértil antes do renascimento. Assim como a terra precisa do inverno para florescer na primavera, o espírito também precisa atravessar períodos de aridez para despertar para novas dimensões de clareza. O vazio existencial pode ser o estopim que nos impulsiona a transformar dor em direção, ausência em busca, desconexão em reconexão. Se hoje você sente esse vazio, saiba que não está sozinho. Essa é uma experiência universal, compartilhada por todos aqueles que buscam sentido mais profundo para a vida. E é justamente essa busca que nos une. Quando acolhemos esse chamado, percebemos que dentro de nós já existe a semente da resposta, esperando apenas o momento certo para germinar. Este vídeo é um convite para você olhar para esse vazio, não como um fim, mas como um recomeço. É uma oportunidade de iniciar uma jornada de reconexão espiritual, de mergulhar nas próprias perguntas e descobrir que nelas já está a centelha da transformação. O vazio existencial, ao contrário do que a mente teme, pode ser o portal para o reencontro com a verdade do ser. Meu amigo, minha amiga, se você sente que a vida perdeu sentido, não se culpe e não fuja dessa sensação. Acolha-a como um chamado silencioso da alma.
É um convite para reavaliar caminhos, escolhas e valores, para perceber que sua essência clama por mais do que sobrevivência, clama por expansão. Dentro desse silêncio incômodo, há um pedido para que você desperte, para que você volte a caminhar rumo ao sentido profundo da vida. Este é apenas o primeiro passo da nossa jornada juntos. Ao longo dos próximos minutos, vamos compreender as raízes desse vazio, seus impactos invisíveis e, sobretudo, como transformá-lo em força de cura e luz. Porque, afinal, o vazio existencial não é um castigo, mas sim um portal para a verdadeira expansão da consciência, o impacto invisível de viver sem propósito. Quando alguém perde a conexão com o próprio propósito, os efeitos não aparecem apenas em grandes acontecimentos, mas se manifestam em detalhes do dia a dia. É como uma neblina que se instala, silenciosa, até cobrir toda a paisagem interior. A pessoa continua vivendo, mas já não sente a vida pulsar dentro de si. O vazio existencial não grita, ele sussurra. E justamente por ser silencioso, muitas vezes passa despercebido, mascarado por compromissos, distrações ou obrigações que preenchem a agenda, mas não preenchem o coração. Essa falta de propósito gera uma espécie de fadiga emocional constante. Acordar pela manhã se torna difícil e até atividades simples parecem exigir um esforço enorme. O corpo até pode estar saudável, mas a energia vital se esgota com facilidade, porque o combustível da alma está ausente. Essa sensação de vida sem sentido não é apenas psicológica. Ela reverbera no campo energético, diminuindo a vibração, enfraquecendo a clareza mental e obscurecendo o brilho espiritual. O impacto invisível de viver sem propósito também se reflete nos relacionamentos. Quando não sabemos para onde estamos indo, fica mais difícil criar conexões verdadeiras com as pessoas ao nosso redor. As conversas se tornam superficiais, os vínculos frágeis, e muitas vezes projetamos nos outros a responsabilidade de preencher aquilo que falta em nós. Essa busca externa, por mais intensa que seja, nunca é suficiente. O vazio continua ali, insistindo para que olhemos para dentro. Outro efeito comum é a dificuldade de sentir alegria genuína. Mesmo em momentos que deveriam ser felizes, uma conquista profissional, uma celebração em família, um passeio com amigos, algo parece faltar. É como se houvesse uma barreira invisível entre a experiência e a capacidade de vivê-la plenamente. O coração assiste, mas não participa. E essa ausência de envolvimento profundo gera ainda mais angústia, porque a pessoa passa a acreditar que nada mais pode trazer satisfação. No fundo, viver sem propósito é viver em desconexão. É como estar desligado da fonte que alimenta nossa energia espiritual. Sem essa ligação, tudo ao redor parece pesado, sem cor, sem brilho. O trabalho se torna uma obrigação mecânica, os dias se arrastam em repetição e a alma sente-se presa em um ciclo de sobrevivência. A cada volta nesse círculo, a sensação de vazio cresce, alimentando dúvidas e inseguranças. Esse estado pode se manifestar também fisicamente. Muitas pessoas que vivem sem propósito relatam cansaço crônico, dores inexplicáveis, ansiedade constante ou até sintomas de depressão. O corpo responde ao desalinhamento da alma, porque tudo está interligado. Quando o espírito se desconecta do caminho interior, o organismo inteiro entra em desequilíbrio. Não é fraqueza, não é incapacidade. É um pedido silencioso do ser para que a reconexão aconteça. Mas talvez o impacto mais profundo seja a perda da esperança. Quando não enxergamos um sentido maior para nossa existência, a vida se transforma em uma sequência de dias iguais, sem expectativa de mudança. Esse esvaziamento da esperança corrói a força interior e alimenta a crença de que estamos sozinhos, esquecidos pelo universo. No entanto, essa percepção é apenas uma ilusão criada pela desconexão. O universo nunca nos abandona.
Somos nós que nos afastamos da nossa essência. É importante compreender que esse processo não é um erro, mas uma etapa da jornada. Em algum momento, todos passamos por períodos de desconexão. É a vida nos chamando a reavaliar caminhos, a pausar para refletir, a questionar se estamos realmente vivendo de acordo com nossa missão. O impacto de viver sem propósito, por mais doloroso que seja, tem uma função: despertar em nós a necessidade de buscar o propósito interior, o vazio existencial. Quando observado com atenção, nos mostra que não é apenas um buraco escuro dentro do coração. É um espelho. Ele reflete a distância entre quem somos hoje e quem viemos para ser. Ele mostra, sem palavras, que precisamos alinhar novamente nossos passos ao sentido profundo da vida. Por isso, antes de enxergar o vazio como maldição, precisamos reconhecê-lo como um chamado. Cada cansaço inexplicável, cada desânimo sem motivo, cada lágrima silenciosa é uma mensagem do ser. Elas dizem: olhe para dentro, volte para casa, reconecte-se. Assim, o impacto invisível de viver sem propósito deixa de ser apenas dor e se transforma em um ponto de virada. Porque quando tomamos consciência de que estamos desconectados, damos o primeiro passo para mudar. A expansão da consciência começa justamente aqui, no reconhecimento de que algo precisa ser transformado. E é nesse ponto que a jornada se abre. O vazio existencial, que antes parecia um fardo, revela-se como a oportunidade de iniciar uma caminhada de cura e reencontro. A cada passo, a cada reflexão, aproximamo-nos mais da essência, da energia vital que nos devolve esperança, brilho e direção, o despertar. Reconhecer a necessidade de buscar o propósito interior, o vazio existencial. Quando atinge seu ponto mais profundo, não é apenas dor, ele é também um chamado. Há um instante em que a pessoa percebe que não pode mais continuar vivendo apenas na superfície, repetindo os mesmos padrões, fingindo que está tudo bem. Esse momento de clareza é o despertar. É quando surge a consciência de que algo precisa mudar, de que é urgente buscar o propósito interior. Esse despertar, muitas vezes, acontece no silêncio. Não se trata de uma revelação ruidosa ou de uma experiência espetacular. Ele surge como um incômodo que não pode mais ser ignorado, como uma pergunta que insiste em voltar, como uma sensação de que a vida pede algo maior. É um lampejo de consciência que, ao mesmo tempo em que assusta, traz esperança. A alma sussurra: há mais do que isso. Você não nasceu apenas para sobreviver. Você nasceu para viver em plenitude. Esse momento pode ser marcado por experiências muito humanas. Uma crise profissional, o término de um relacionamento, uma perda inesperada, ou até mesmo o simples desgaste da rotina. Situações que, à primeira vista, parecem desastres, podem ser portais. Porque cada perda, cada desconforto, cada inquietação é uma oportunidade de olhar para dentro e se perguntar: o que de fato tem valor na minha vida? Essas perguntas são o combustível do despertar. Reconhecer essa necessidade é como acender uma luz em um quarto escuro. A princípio, a claridade pode incomodar, porque revela o que estava escondido: medos, inseguranças, escolhas incoerentes com a essência. Mas é essa mesma luz que nos mostra o caminho da transformação. O despertar é desconfortável, sim, mas sem ele permaneceríamos aprisionados em um ciclo de desconexão e vazio. E quando a alma desperta, algo dentro de nós se recusa a viver no piloto automático. Passamos a nos perguntar: quem sou eu de verdade? Qual é o meu lugar neste mundo? Qual é a missão que me move além das aparências? Essas perguntas não são sinais de fraqueza, mas de força. São sinais de que a centelha interior está viva e clama por expansão. É a vida pedindo renovação. É o espírito buscando retornar ao fluxo do sentido profundo da vida. O vazio existencial, então, deixa de ser apenas dor e se transforma em mestre silencioso.
Ele nos conduz ao caminho da autodescoberta, nos impulsiona a abandonar ilusões e máscaras e nos convida a resgatar a verdade esquecida. Quando aceitamos esse convite, iniciamos um processo de reconexão espiritual e percebemos que cada experiência, até mesmo as mais dolorosas, carrega em si um propósito de aprendizado e evolução. Buscar o propósito interior não significa encontrar respostas imediatas, mas abrir-se para o diálogo com a alma e aprender a silenciar o barulho do mundo para ouvir a voz interior que sempre esteve ali. É perceber que a vida não é apenas aquilo que acontece ao nosso redor, mas principalmente aquilo que pulsa dentro de nós. Essa busca não é fuga, é coragem, é mergulhar no real mais profundo, a essência que nos conecta ao divino e ao universo. O despertar também nos mostra que não estamos sozinhos nessa caminhada. Quando abrimos os olhos para a necessidade de buscar sentido, a vida nos presenteia com sinais e guias. Um livro, uma conversa, uma música ou até um vídeo como este pode se tornar o ponto de virada. É como se o universo conspirasse para reacender a chama que se apagava. Tudo passa a fazer sentido quando a consciência se expande e reconhecemos que há uma missão maior aguardando nosso compromisso. E compreender isso é essencial. Buscar o propósito interior não é luxo, é necessidade vital. Assim como o corpo precisa de alimento e descanso, a alma precisa de sentido. Sem ele, adoecemos, nos esgotamos, perdemos o brilho nos olhos. Com ele, nos reerguemos, encontramos forças que nem sabíamos existir e nos tornamos capazes de iluminar não apenas a nossa vida, mas também a de todos ao nosso redor. Esse despertar é o primeiro passo para a verdadeira expansão da consciência. É entender que a vida não pode ser reduzida a obrigações, contas ou papéis sociais. Existe algo muito mais profundo nos chamando. Esse algo é o propósito. A missão espiritual que nos conecta à essência da criação. Viver sem essa consciência é caminhar às cegas. Viver com ela é percorrer o caminho da plenitude, onde cada gesto se reveste de significado. Meu amigo, minha amiga, se você sente o peso do vazio, saiba que ele não é o fim. Ele é o convite mais poderoso que a vida pode lhe fazer. É o chamado da alma pedindo para despertar. Não tema esse chamado, acolha-o. Porque ao aceitar buscar o propósito interior, você dá o passo mais importante. O passo que o levará de volta para casa, para a essência, para o sentido da vida. Esse despertar não é o término de nada, mas o início de tudo. É o ponto de partida para uma jornada de reconexão espiritual que, embora desafiadora, será profundamente libertadora. Porque todos viemos para isso, para nos lembrar de quem realmente somos, para reencontrar nossa missão e para viver em sintonia com o propósito que dá sentido a cada instante da existência. Caminhos espirituais para a reconexão, quando reconhecemos a necessidade de buscar o propósito interior. O próximo passo é compreender como se reconectar de forma prática e profunda. O vazio existencial nos mostra que estamos distantes da nossa essência, mas também abre a oportunidade de voltar ao ponto de origem, ao núcleo onde mora o verdadeiro sentido. Esse retorno não acontece de forma automática. Ele exige escolhas conscientes, dedicação e, sobretudo, abertura espiritual. Existem muitos caminhos que podem conduzir a essa reconexão, mas todos partem de um princípio comum: o silêncio interior. Em um mundo barulhento, cheio de estímulos, compromissos e pressões externas, silenciar a mente se torna uma porta de entrada para o reencontro. A meditação, por exemplo, é uma prática simples e ao mesmo tempo transformadora. Ao fechar os olhos e voltar a atenção para a respiração, começamos a perceber que a fonte de clareza e paz não está fora, mas dentro de nós. Outro caminho poderoso é a contemplação da natureza. Estar diante do mar, de uma floresta, de uma montanha ou simplesmente de um céu estrelado nos lembra que fazemos parte de algo maior.
Esses momentos despertam humildade e reverência, nos reconectam com o sagrado que pulsa em cada forma de vida e ajudam a dissolver a sensação de isolamento que o vazio existencial provoca. Ao sentir essa união com o todo, nossa alma se reequilibra e encontra força para seguir. O estudo espiritualista também é uma ferramenta valiosa. Textos sagrados, livros de filosofia, ensinamentos de mestres espirituais ou mesmo reflexões profundas podem acender luzes no caminho. Não se trata de buscar respostas prontas, mas de expandir a consciência através de perspectivas que nos convidam a questionar, refletir e integrar novos significados à nossa jornada. Esse aprendizado, quando aplicado com sinceridade, nos aproxima do sentido profundo da vida. Outro ponto essencial é o autoconhecimento. Reconectar-se ao propósito exige coragem para olhar para si mesmo com sinceridade, identificar padrões de comportamento, crenças limitantes e feridas emocionais que ainda aprisionam a alma. Esse processo pode ser desafiador, mas é libertador. A cada camada que desvendamos, aproximamo-nos mais da essência e descobrimos potenciais que estavam adormecidos. Também é importante cultivar práticas energéticas que fortaleçam nosso campo vibracional. Exercícios de respiração consciente, visualizações, orações ou até rituais simples de limpeza energética ajudam a dissolver bloqueios invisíveis que alimentam o vazio existencial. Quando elevamos nossa vibração, criamos espaço para que novas percepções e caminhos espirituais se revelem. O contato com comunidades espirituais ou grupos de apoio pode ser igualmente transformador. Compartilhar experiências, ouvir histórias de superação e sentir-se acolhido em uma rede de pessoas que também buscam um propósito reforça a certeza de que não estamos sozinhos. Essa troca gera força, coragem e inspiração para continuar avançando. Mas talvez o caminho mais importante seja o da entrega. Reconectar-se espiritualmente não é apenas uma questão de técnicas ou práticas. É, acima de tudo, um ato de confiança. É entregar o controle excessivo da mente e permitir que a vida nos conduza. Quando soltamos as amarras da necessidade de entender tudo, abrimos espaço para que o divino, o invisível, nos guie. É nessa entrega que a alma encontra paz e o vazio se transforma em plenitude. Esses caminhos não precisam ser seguidos de forma rígida ou excludente. Cada pessoa encontrará sua própria combinação de práticas e experiências. Para alguns, a meditação será a principal chave. Para outros, a natureza será a fonte inesgotável de reconexão. Para outros ainda, a oração ou o estudo será o farol. O mais importante é experimentar, ouvir a intuição e permitir que a própria alma aponte a direção. O que une todos esses caminhos é o movimento de volta para dentro, porque reconectar-se não significa fugir do mundo, mas aprender a viver nele com consciência e propósito. Significa alinhar as escolhas do cotidiano à essência mais profunda, transformar relações, trabalho e até desafios em oportunidades de crescimento. É perceber que tudo ao redor pode ser ferramenta de evolução quando estamos conectados ao propósito. Meu amigo, minha amiga, se você sente esse chamado, saiba que existem múltiplas portas para a reconexão. Algumas se abrem pelo silêncio, outras pelo movimento, outras pelo encontro com pessoas ou pelo contato com o invisível. Mas todas levam ao mesmo destino, a experiência de alinhar-se com o sentido da vida e viver em estado de expansão da consciência. Reconectar-se espiritualmente não é um evento único, mas um processo contínuo. É uma prática diária, uma escolha renovada a cada manhã. É lembrar a cada instante que dentro de você existe a centelha divina que pode iluminar sua jornada. O vazio existencial perde força quando você percebe que já carrega em si tudo o que precisa para reencontrar o caminho, como transformar dor em direção. A dor
Por mais difícil que seja de aceitar, é uma das maiores forças de transformação da vida. Quando atravessamos períodos de vazio existencial, angústia ou desconexão, sentimos como se estivéssemos sendo quebrados por dentro. Mas a verdade é que a dor não está ali para destruir. Ela está ali para moldar. É um chamado para alinhar novamente nossos passos, para abandonar o que já não faz sentido e reencontrar o caminho do propósito interior. Transformar dor em direção significa compreender que nada do que vivemos é em vão. Cada perda, cada frustração, cada lágrima tem um sentido oculto que só se revela quando escolhemos olhar com os olhos da consciência. Se permanecemos presos à dor como vítimas, ela nos paralisa. Mas quando a encaramos como mestra, ela nos aponta uma nova rota. É como se cada ferida fosse uma seta indicando o caminho para dentro, o caminho para o despertar. Esse processo começa pela aceitação. Negar a dor apenas prolonga seu efeito. Quando aceitamos o que sentimos, sem julgar, sem fugir, sem mascarar, abrimos espaço para que a cura aconteça. A aceitação é como um bálsamo que suaviza o peso do sofrimento, permitindo que ele se transforme em aprendizado. E o aprendizado, por sua vez, abre caminho para a direção. Outro passo fundamental é ressignificar a experiência. Isso não significa negar a dor, mas encontrar nela um sentido maior. Perguntar-se: o que esta situação está tentando me ensinar? Ou que parte de mim precisa despertar a partir disso? Muda completamente a forma como lidamos com as dificuldades. A dor deixa de ser um obstáculo e se torna combustível para a evolução. Quando aprendemos a ressignificar, descobrimos que muitas das nossas maiores forças nasceram das nossas maiores quedas. Pessoas que hoje brilham com coragem, compaixão e sabedoria geralmente atravessaram períodos de grande dor. O sofrimento, quando acolhido e compreendido, abre espaço para a compaixão, primeiro por nós mesmos, depois pelos outros. É isso que nos torna capazes de iluminar não apenas nossa própria vida, mas também a daqueles que cruzam nosso caminho. Transformar dor em direção também exige ação. Não basta refletir, é preciso escolher novos passos. Pequenos gestos, como mudar hábitos, buscar ajuda espiritual, praticar o silêncio interior, iniciar um projeto alinhado com valores profundos, podem ser sementes que florescem em grandes transformações. A direção nasce quando a consciência desperta e se traduz em escolhas concretas que nos aproximam do sentido profundo da vida. Esse processo não é linear. Haverá dias em que a dor parecerá maior e outros em que a esperança se renovará. Mas é justamente nessa dança entre quedas e renascimentos que nos tornamos mais fortes. Cada vez que escolhemos levantar, cada vez que damos um passo em direção ao propósito, estamos transformando dor em direção. É importante lembrar também que não precisamos atravessar esse caminho sozinhos. O apoio espiritual, a partilha com pessoas de confiança, a busca por conhecimento e práticas de cura vibracional são aliados poderosos. A dor se torna mais leve quando dividida, e a direção se torna mais clara quando iluminada pela sabedoria de outros que também trilham o caminho da reconexão. No fundo, a dor é um lembrete de que ainda estamos vivos. É sinal de que nossa alma ainda deseja expandir, crescer e se alinhar ao que realmente importa. Quando conseguimos enxergar isso, o sofrimento deixa de ser um peso insuportável e passa a ser uma bússola. Ele aponta para dentro, para a essência, para aquilo que nunca se perde. E existe ainda uma dimensão sagrada nesse processo. A dor, quando transmutada, se converte em serviço. Quem supera suas próprias batalhas descobre que pode estender a mão ao próximo, compartilhando esperança e inspiração. Esse é um dos maiores presentes da vida: transformar feridas em pontes, sofrimento em compaixão, dor em direção. É assim que contribuímos para a cura coletiva, não apenas para a nossa. Meu amigo, minha amiga, talvez você esteja vivendo um momento de dor agora. Talvez esteja cansado, sem forças, acreditando que não há saída.
Mas quero que saiba, há sempre um caminho. A dor que você sente pode ser exatamente a ponte que o conduzirá ao reencontro com seu propósito. Confie nesse processo. Cada lágrima pode regar o solo do seu renascimento. Cada silêncio pode ser o início de uma nova escuta. Cada queda pode ser a oportunidade de se levantar mais forte e mais consciente. Transformar dor em direção é uma das expressões mais belas do espírito humano. É aceitar que a vida, mesmo com suas imperfeições, sempre nos oferece a chance de recomeçar. E quando escolhemos esse recomeço, alinhados ao propósito, descobrimos que nada foi em vão. Tudo, absolutamente tudo, serviu para nos conduzir até aqui, ao despertar, à reconexão e ao caminho do sentido da vida, o reencontro com o propósito, vivendo o sentido profundo da vida. Depois de atravessar o deserto do vazio existencial, de reconhecer a necessidade de buscar o propósito interior e de transformar a dor em direção, chega o momento do reencontro. Esse reencontro não é algo externo, mas um retorno à essência. É como se, após uma longa viagem, a alma finalmente voltasse para casa. Viver alinhado ao sentido profundo da vida é experimentar uma paz que não depende das circunstâncias, mas nasce da certeza de estar no caminho certo. Esse reencontro não acontece de forma repentina. Ele é construído pouco a pouco, através de escolhas diárias. Cada gesto de consciência, cada atitude de amor, cada instante de silêncio interior reforça o elo com o propósito. O propósito espiritual não é apenas uma meta distante, mas um estado de ser. Ele se manifesta no olhar, nas palavras, nos relacionamentos, no trabalho, na forma como lidamos com os desafios. Viver com propósito é viver de modo integrado, onde o exterior reflete a verdade interior. Uma das marcas desse reencontro é a leveza. Aquilo que antes pesava passa a ser visto com outros olhos. Os problemas não desaparecem, mas deixam de ter o poder de aprisionar. A pessoa que reencontra seu propósito compreende que cada situação é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. O que antes era obstáculo agora se torna degrau. E a vida, que parecia sem cor, volta a florescer com intensidade. Outra marca é a clareza. Quando estamos desconectados, nossas escolhas são guiadas por pressões externas, expectativas sociais e medos ocultos. Mas quando reencontramos o propósito, as decisões se tornam mais simples, porque passam a estar alinhadas com a essência. Surge uma bússola interior que aponta a direção, mesmo em meio às incertezas. Essa clareza não significa ausência de dúvidas, mas presença de confiança. O reencontro com o propósito também desperta a compaixão. Quem já experimentou o vazio e a dor entende com profundidade a luta do outro. Essa empatia genuína se transforma em cuidado, em solidariedade, em desejo de servir. A vida ganha um novo sentido quando percebemos que nossa missão não é apenas pessoal, mas coletiva. Somos chamados a contribuir para a expansão da consciência, não só em nós, mas em toda a humanidade. E talvez o aspecto mais transformador desse reencontro seja a sensação de unidade. A alma que se reconecta ao propósito percebe que não está separada do todo. Descobre-se parte de algo muito maior, conectado ao divino, ao universo, à energia invisível que sustenta a vida. Essa percepção dissolve a solidão e fortalece a certeza de que nunca estamos abandonados. O vazio se converte em plenitude e a busca se converte em encontro. Viver o propósito espiritual não significa ter todas as respostas, mas aprender a caminhar com confiança. É aceitar que a vida é movimento, transformação constante e que o propósito é a força que nos mantém firmes em meio às mudanças. É reconhecer que cada desafio, cada dor e cada vitória fazem parte de um grande tecido que nos conduz à expansão da consciência. Esse reencontro também traz consigo uma profunda reconciliação interior. Muitas vezes,
Passamos anos lutando contra nós mesmos, tentando atender a expectativas externas e sufocando nossa voz interior. Quando reencontramos o propósito, essa luta se dissolve. Surge a sensação de reconciliação com a própria história. Compreendemos que cada erro, cada queda, cada dor fez parte do processo de nos trazer até aqui. O passado deixa de ser peso e se torna raiz. Viver o propósito é também viver em gratidão. Gratidão pelas pessoas que cruzam nosso caminho, pelos desafios que nos amadurecem, pelas oportunidades de servir e aprender. Essa gratidão não é apenas um sentimento, mas uma postura diante da vida. Ela nos mantém conectados ao fluxo do universo, abertos para receber e também para doar. Quem vive com propósito entende que cada dia é um presente e que cada momento carrega a possibilidade de transformação. Meu amigo, minha amiga, o reencontro com o propósito é um presente que já está dentro de você. Não é algo que precisa ser buscado fora, mas algo que precisa ser lembrado. Sua missão, seu sentido profundo de viver já pulsa no seu coração. Ao se abrir para escutar essa voz interior, você encontrará não apenas direção, mas plenitude. A vida ganha luz quando vivida com propósito. Cada manhã deixa de ser repetição e passa a ser oportunidade. Cada encontro deixa de ser acaso e passa a ser sagrado. Cada respiração se torna lembrança de que estamos conectados ao todo. Esse é o reencontro, viver em sintonia com a alma, expandindo a consciência e permitindo que o amor e a verdade guiem cada passo. E é assim que o ciclo se fecha. Do vazio à reconexão, da dor à direção, chegamos ao reencontro com o sentido profundo da vida. Essa é a jornada espiritual de todo buscador. Lembrar quem realmente é, reconectar-se com o propósito e viver em plenitude. O que parecia apenas dor se revela como portal. O que parecia perda se revela como aprendizado. O que parecia vazio se revela como caminho. E assim encerramos esta reflexão. Viver o propósito é viver a verdade do ser. É permitir que cada gesto seja alinhado à alma, que cada palavra seja expressão de luz, que cada passo seja guiado pelo amor. Esse é o destino de todos nós. Reencontrar o propósito, viver o sentido profundo da vida e expandir a consciência para além das fronteiras do tempo. Meu amigo, minha amiga, agradeço por ter caminhado comigo até aqui. Que esta mensagem inspire sua jornada diária. E eu te espero no próximo vídeo para continuarmos juntos nesse caminho de luz, crescimento e expansão da consciência. Até lá!